Não tenho tempo para estudar sobre o DP. E agora? Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender a executar os cálculos e processos de DP na prática e atuar na área com segurança, você está no lugar certo. Pois é isso que a gente vai ver hoje aqui, muito conteúdo e muita prática. Tá com a rotina corrida, sem tempo para estudar DP? Fica aqui comigo que no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas práticas de organização para você conseguir iniciar os estudos de DP de acordo com a sua rotina e assim conseguir executar os cálculos e processos de DP na prática e atuar na área com segurança. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no meu canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo, que assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e posso trazer mais vídeos como esse por aqui. Combinado? Quem nunca reclamou que tá sem tempo, que não consegue estudar, que não consegue fazer algo a mais porque tá consumido pela demanda do DP no dia a dia? Que atire a primeira pedra quem nunca falou isso, inclusive eu mesma já falei. E hoje eu vou te dar algumas dicas que funcionaram para mim e quero que funcione para você também, tá? O que acontece? A questão de tempo, de gestão de tempo, é uma das dificuldades aí de vários profissionais, não só do departamento pessoal. Mas na nossa área, o que eu percebo é que a gente acaba sendo consumido por muita coisinha, que às vezes a gente nem vê, e a gente perde tempo e não consegue otimizar a nossa agenda para sobrar aquele tempinho para estudar e para fazer algo a mais pela nossa carreira. Geralmente, a falta de tempo está relacionada com as nossas prioridades. Ah, Lilian, isso é tão clichê e você tá falando isso também. Mas é verdade, geralmente algo é prioridade, por isso que a gente consegue encaixar na nossa agenda, né, e na nossa rotina. Vou dar o meu exemplo para você. Eu sempre trabalhei no DP, na geral, das 8 às 6, ali sempre esse horário, e eu sempre queria fazer academia depois do horário, mas eu nunca tinha tempo. Por quê? Eu sempre estava cansada, inventava uma desculpa, algo do tipo. Eu nunca conseguia ir, eu não tinha um horário fixo, eu sempre ia depois do trabalho, né? Então, o que eu fiz? Eu queria estabelecer esse hábito do exercício físico na minha rotina. Por quê? Porque o exercício ele traz diversos benefícios pra gente, não só para o corpo, mas também para a mente. Como nós lidamos com muita informação, a gente acaba ficando meio perturbado às vezes por causa de tanta coisa que tem na nossa cabeça. Saúde mental é muito importante, né? É um tema super em alta hoje em dia e a gente precisa realmente cuidar da nossa. E o jeito que eu encontrei de cuidar da minha foi fazendo exercício físico, porque é aquele meu momento lá que eu não pensei mais nada, né? Parece que todo o estresse do DP vai embora. Mas nem sempre foi assim. Como é que eu consegui criar essa rotina do exercício na minha vida? Colocando um horário, sempre o mesmo horário para fazer ele. Não tem negociação, é igual no trabalho. Quando a gente vai fazer uma reunião, você tem lá, você coloca na agenda aquele horário da reunião e tudo mais. Quando você vai fazer o almoço, você tem o seu horário de almoço, você tem o seu horário de café, você tem o horário de fazer tal coisa, você tem o seu horário de trabalho. Então, por que não colocar um horário para as coisas também que não são só do nosso trabalho, né? Isso é gestão de tempo. E aí, o que aconteceu? Todo dia naquele horário eu comecei a fazer o exercício e hoje, né, nós estamos em 2022, eu comecei ano passado, 2021, faz mais de um ano que eu faço exercício todos os dias e eu consegui instalar esse hábito na minha vida. Isso melhorou tanto o meu desempenho físico, né, fisicamente, como mentalmente, porque eu consigo me desligar e cuidar da minha saúde. Mas por que eu tô te contando um pouquinho dessa história, né? Porque pra mim era muito difícil criar esse hábito do exercício. Eu sempre começava e parava. Eu começava a ir na academia, começava e parava. E quando a gente quer estudar algo, estudar DP, é a mesma coisa. Você pode, às vezes, começar um curso aqui, estudar um conteúdo ali. Agora, se você não tiver um horário daquele seu momento, não, esse horário eu não vou fazer mais nada, eu vou estudar. Nesse horário eu não vou fazer mais nada, eu vou assistir minha série. Nesse horário eu vou fazer coisa assim. A gente vai ter interrupções, a gente vai ter coisas fora da agenda programada, né? É claro que a nossa vida não é 8 ou 80, mas com organização a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo. Quando você gerencia o seu tempo, quando você organiza, você consegue estabelecer prioridades
e ter clareza de onde que você está perdendo tempo. Esses dias eu olhei no histórico do meu celular quanto tempo eu fico nas redes sociais e deu lá 6 horas. Tá que eu trabalho com Instagram, né? Eu trabalho com o YouTube aqui, eu fico vendo coisas na rede social, mas eu fiquei abismada, achei muito tempo por dia, porque faz uma coisinha, dá uma olhadinha lá no celular, faz outra coisinha, dá uma olhadinha lá no Instagram, no celular de novo. Então, 6 horas do meu dia, eu passei, foi a minha média semanal que eu tava passando nas redes sociais. E aí, eu parei para pensar, olha quanta coisa que eu poderia ter feito, que às vezes eu perdi ficando ali esse tempo, né, mexendo no celular. Nem sempre eu estava fazendo coisas do trabalho. Também, claro que estava, mas eu acredito que assim, quase metade do tempo não era trabalhando. Porque a gente fica ali vendo, essa é a ideia das redes sociais, né? E aí eu sempre pensava assim, poxa, eu não ia pra academia, ficava às vezes 1 hora mexendo no celular, vendo vídeo, vendo meme, vendo coisa arada, e não tirava aquele tempo. A partir do momento que eu botei isso como prioridade, funcionou. Então, eu perco 1 hora de ficar vendo celular, na verdade, que eu ganho, né? E tô lá, consegui estabelecer. Quando a gente vai estudar sobre DP, é a mesma coisa. Às vezes você fica 1 hora mexendo no celular, falando no WhatsApp, coisa que não tem nada a ver, fica ali mandando meme e tudo mais, e poderia estar usando esse tempo melhor para estudar. É onde a gente diz, não tenho tempo. Quando eu vi isso ali, me caiu uma ficha, assim, porque a gente perde muito tempo com coisinhas que não são tão importantes, que não são tão necessárias, que tiram o nosso foco. E a gente precisa de foco, né, para poder estudar, para poder entender a legislação, para poder perder a insegurança e adquirir mais conhecimento. Eu recomendo para as minhas alunas do DP Descomplicado que assistam um módulo por semana. Se você tirar 2 horinhas por semana para estudar, você termina o curso em 3 meses. Então veja, eu não preciso estudar 2 horas num dia. Eu posso quebrar esse dia, esse período de estudo, todos os dias. Vou estudar meia horinha segunda, meia horinha na terça, meia horinha na quarta, meia horinha na quinta. Às vezes você começa a estudar e você quer mais. Ok, mas se você só tem esse tempo, se você priorizar isso ali, você vai conseguir fazer. Organizar uma rotina de estudos, né, no DP é o primeiro passo para você conseguir aprender na prática e executar os cálculos e processos com segurança. Por quê? Você precisa sentar para fazer o que eu sempre falo em todas as minhas redes sociais, entender o porquê daquilo, o como fazer aquilo, praticar, né? Por isso que eu recomendo para as minhas alunas tirarem ali pelo menos 2 horas para estudar, porque é o tempo delas assistirem a aula, lerem os materiais, fazerem as atividades que tem para fazer para praticar. Então, é aquele momento de estudo que você tira para estudar, né, o que está ali disponível e absorver aquele conhecimento. Então esse é o primeiro passo. Se você está hoje se sentindo insegura no DP, é você ter uma rotina de estudos para conseguir se organizar. Uma vez eu fiz uma live com uma aluna minha e ela me contou na live que para ela conseguir estudar, ela tinha que entrar 2 horas antes no trabalho, porque era o único lugar que ela conseguia estudar com calma. Então ela acordava bem mais cedo, chegava 2 horas, ela começava a trabalhar às 9 horas e chegava às 7 horas no trabalho para poder estudar das 7 às 9. Então ela tinha esse tempinho ali que ela chegava e ela conseguia estudar, porque depois do trabalho ela não conseguia, ela tinha as demandas lá com as filhas dela, na casa dela, e antes do trabalho era o momento que ela conseguia. Então veja, ela priorizava acordar cedo para estudar, né, do que ficar às vezes aqueles minutinhos a mais na cama que ela poderia ficar, para investir, né, no conhecimento e adquirir. Então veja, quando eu digo que é uma questão de prioridade, é porque a gente coloca prioridades mesmo. Eu não sei se eu faria isso no lugar dela, de ir 2 horas mais cedo para o trabalho para estudar, né? Eu poderia ficar na cama. Você talvez está vendo esse vídeo também, mas não, ela priorizou aquilo. Não, eu vou estudar, nem que para isso eu tenho que chegar 2 horas mais cedo. É um período. Em 3 meses ela acabou o curso, porque ela estudou todo dia ali e chegava 2 horas antes. Mas veja, foi algo que ela determinou, que ela quis e que ela organizou a rotina dela para isso. Por isso que eu digo, gestão do tempo é imprescindível para a gente conseguir conquistar essa segurança que a gente busca no DP, para ter tempo para estudar, para ter tempo para executar os cálculos na prática. É fazer
esse tempo acontecer, né? O que eu tô priorizando hoje que tá me impedindo de chegar naquele resultado que eu tô buscando? E como é que eu posso organizar a minha rotina para estudar? Você já ouviu falar da agenda? A agenda é algo imprescindível. Eu uso a agenda para tudo, não só para o departamento pessoal, até para as coisas que eu preciso fazer para mim. Hoje eu tenho unha, coloco na agenda. Tenho que fazer alguma outra coisa pessoal, coloco na agenda. Por quê? Porque é um jeito de eu ver tempo ali que eu tenho, que eu não tenho, o que eu posso realocar. Então, se eu não coloco na agenda, eu esqueço, além de eu esquecer, eu fico ali com aquele tempo mal organizado. Então, usar a agenda é um dos primeiros passos que a gente tem que começar para conseguir gerenciar o tempo. Isso quem me ensinou, eu não usava, não era de usar a agenda, mas quem me ensinou foi o meu primeiro gestor. Ele falou: Lilian, eu vou comprar uma agenda para você e a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma agenda para resolver, né, as pendências, organizar as coisas, porque ele me deu a oportunidade, eu não sabia nada de DP. Então, foi ele que me ensinou a gerenciar o meu tempo nesse sentido para dar conta das demandas. E aí, você pode ter tanto no computador, hoje eu uso a agenda do Outlook, eu coloco todos os meus compromissos lá, então todo dia eu abro a agenda e vejo o que eu tenho para fazer, né, vejo na semana já, que aí eu lembrar, essa semana eu tenho que fazer tal coisa, essa semana eu tenho que fazer outra. Então, coloca tudo lá. Coloca o seu tempo de estudar na agenda também. Você vai tirar 1 horinha por dia para estudar, você vai tirar meia hora do seu dia, vai tirar meia horinha do seu horário de almoço, talvez, para estudar, algo do tipo. Então, coloca na agenda, ó. Vou usar esse tempo para isso, né? Outra dica é você conversar com as pessoas que você convive para falar, né, que você vai estar naquele momento fazendo aquilo, para não haver interrupções. Por exemplo, quando eu morava com os meus pais, eu tinha às vezes reuniões, aí eu tinha que falar: mãe, agora não venho lá no quarto que eu vou estar em reunião, eu vou estudar, eu não posso ser atrapalhada. Então, é conversar com as pessoas, mostrar, explicar que a sua rotina agora, todo dia agora, por 1 mês eu tenho que estudar pelo menos 1 horinha, então não marca nada nesse horário, né? Eu não posso sair nesse horário. Realmente leva isso como um compromisso, sabe? Claro que vai ter um dia ou outro, você não vai estar bem, né? Tá com dor de cabeça, tudo bem, né? Como eu falei, a nossa vida não é 8 ou 80, mas estabelecer um horário e criar essa prioridade já vai te ajudar. O checklist também ajuda muito nisso, né? Mas eu gosto muito, para gerenciar tempo, eu gosto muito da agenda, porque você coloca lá, né, de tal horário a tal horário você vai fazer tal coisa, para você ter uma noção, pelo menos, né, do que você vai fazer. Eu gosto de organizar minha agenda no domingo, e aí eu já organizo ela para a semana inteira. É claro que compromissos maiores, né, por exemplo, que tem já marcado, já estão lá, mas geralmente no domingo eu consigo organizar toda a minha rotina da semana para estudar, inclusive estudos. Tem períodos ali, por exemplo, na sexta-feira, que é mais tranquila a minha rotina. O que eu faço? Eu tiro ali 3, 4 horas e vou estudar. Então, é um exemplo. Às vezes você não vai ter esse tempo para estudar ali no dia, mas você tem na semana, 1 horinha por dia, das 5 horas na semana, se você estudar de segunda a sexta. Quando a gente está fazendo faculdade, presencial, por exemplo, eu estudava das 7 até as 10 da noite. Era 3 horas todo dia estudando, né? Como é que eu tirava tempo? Como é que eu ia? Prioridades. Eu tinha que ir lá, estava pagando, ia lá, cumprir aquilo. Como é que eu vou na academia agora? É uma prioridade para mim. Talvez para você não seja, mas é uma prioridade para mim, entendeu? Então, quando a gente coloca prioridades, coloca na agenda, a gente consegue gerenciar o nosso tempo e otimizar a nossa rotina de estudo, de trabalho e para tudo. Essas dicas servem para tudo que você quiser fazer. Vou te dar um outro exemplo. Quando você quer fazer uma dieta, é muito mais fácil você seguir a dieta se você tirar um dia da semana, vamos supor no sábado ou no domingo, para organizar todas as refeições que você tem que fazer naquela semana, né? Principalmente se você almoça no trabalho, organizar lá os potinhos bonitinhos, o que tem para levar, do que se você deixar para ver ali no dia o que vai comer e o que não vai. A chance de você sair da dieta é muito grande, porque vai optar pelo caminho mais fácil, vai procurar às vezes uma coisa pronta que não é tão saudável para comer e tudo mais. Agora, se você faz a alimentação no domingo, por exemplo, organiza para a semana inteira, é muito mais fácil você cumprir, porque tá lá pronto, você pega, esquenta, tá pronto. É a mesma coisa no DP, é a mesma coisa quando vai estudar sobre DP.
É muito mais fácil você estudar, você tendo aquele compromisso daquele horário, é o seu horário de estudo, do que se você deixar para ver quando você tiver um tempo para estudar, né? A chance de você não estudar é muito maior, né? Se você tem aquele horário marcado, você tem aquele compromisso, você mostra para o seu cérebro que aquilo lá tá, aquele horário tá fechado, você vai cumprir. Então, é a mesma coisa. Quando a gente bota essa prioridade, coloca na agenda, bloqueia esse tempo ali, é uma prioridade e passa a ser executado. Parece que é impossível, né, a gente tirar um tempo, estudar, se organizar. Mas como eu falei do DP Descomplicado, se você tirar um dia para estudar um módulo por semana, em 3 meses você termina o curso. Tem alunas que não criam essa agenda, não priorizam, quando vê, passou os 12 meses de acesso e nem terminou. Por quê? Porque não fez ali essa programação, não se dedicou, não priorizou isso. Então, às vezes, o que falta para você dar um passo seguinte, evoluir ali na sua carreira, é algum conhecimento que você não está tirando tempo para estudar, para gerenciar e focar nisso ali e aprender, né? Então, às vezes eu preciso saber alguma coisa, eu não estou priorizando o estudo, tá lá naquele lugar que eu preciso estudar, né? Seja no curso, seja em qualquer outra coisa que você precise estudar, e a sua promoção às vezes não tá vindo por falta desse conhecimento, porque você não tá se organizando para estudar e adquirir isso ali que te falta. Então, olha quanta coisa você pode estar deixando de ganhar por não estar estudando, né? Não tirar esses 20, 30, 60 minutos ali no seu dia para estudar, né? Pare e reflete, o que você está priorizando hoje que você poderia diminuir ou aumentar um pouquinho, organizar para conseguir estudar, gerenciar o seu tempo e começar de fato a aprender a executar o DP na prática, aprender os cálculos e os processos com segurança. Eu quero que você reflita sobre isso e deixa seu comentário aqui abaixo do vídeo, tá bom? Já estamos chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo te ajudou ou se você ficou com alguma dúvida ou ainda se você tem algum outro conteúdo que quer ver por aqui, deixa seu comentário logo abaixo desse vídeo, que esse é seu espaço para você se comunicar comigo, que eu tô sempre aqui vendo tudo que é comentado, tá bom? De verdade, eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido a minha meta aí de te ensinar a executar na prática e com segurança os cálculos e processos do DP e também te ajudado aí um pouquinho mais nessa questão de gerenciamento do tempo, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.